Você sabia que uma das maiores criaturas voadoras da história da Terra não era um pássaro, nem um dragão, mas um réptil de verdade, do tamanho de um avião? O nome dele é Quetzalcoatlus, e ele não é apenas uma das criaturas mais bizarras que já existiram. Ele é, até hoje, o maior ser voador que já cruzou os céus do nosso planeta. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas não é. É ciência, é história real. E ela é muito mais insana do que qualquer roteiro de Hollywood. O Quetzalcoatlus viveu há cerca de 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Sim, ele dividia o planeta com alguns dos dinossauros mais famosos de todos os tempos, como o Tiranossauro Rex, o Tricerátopo e o Anquilossauro. Mas ele não era um dinossauro, era um pterossauro, um tipo diferente de réptil voador, uma linhagem à parte. E dentro dessa linhagem, ele era o rei absoluto dos céus. A envergadura das suas asas podia chegar a 12 metros. Isso é maior que as asas de muitos aviões leves modernos. Só para você ter uma ideia, uma van comum tem cerca de 5 metros de comprimento. O Quetzalcoatlus, com as asas abertas, era mais do que o dobro disso. E o mais assustador, ele voava de verdade. Mas como? Como um bicho desse tamanho conseguia sair do chão? A resposta está no corpo absurdamente adaptado dele. Apesar do tamanho, ele pesava cerca de 200 a 250 quilos, o peso de um piano de cauda. Isso só era possível porque seus ossos eram ocos por dentro, como os dos pássaros modernos, leves, mas incrivelmente resistentes. E a decolagem? Aí vem a parte mais maluca. Ele não pulava com as pernas como os pássaros. Ele usava as 4 patas ao mesmo tempo, como se fosse um tipo de super catapulta viva. Sim, ele era quadrúpede no solo. Caminhava sobre as 2 pernas traseiras e usava as asas dobradas como braços. Na hora de voar, ele se agachava, contraía os músculos e se lançava com uma explosão de força que o levantava do chão. Imagina ver isso acontecendo. Um monstro com o tamanho de uma girafa, decolando diante dos seus olhos como se fosse um caça militar com penas. E uma vez no ar, nada parava o Quetzalcoatlus. Ele não era só grande, ele era eficiente. Voava por centenas ou até milhares de quilômetros, usando correntes de ar quente para planar por horas e horas, sem gastar quase nenhuma energia. Era como um avião natural, feito por milhões de anos de evolução, sem combustível, sem turbina, só pele, osso e precisão. Mas aqui vem uma parte ainda mais surpreendente. Ele não caçava no ar. Ao contrário do que muita gente pensa, o Quetzalcoatlus não era como uma águia gigante mergulhando para agarrar presas. Ele provavelmente caçava em terra firme. Andava pelas planícies, rios e lagos como uma garça, mas em versão monstro, com o pescoço comprido, os olhos atentos e um bico imenso, sem dentes, que parecia uma lança. Atacava presas pequenas, répteis, pequenos dinossauros, mamíferos primitivos, talvez até carniça. Ele usava a vantagem do tamanho, da altura, do alcance. Um predador que não precisava correr, bastava esperar. Um passo silencioso, e o ataque era fulminante. O bico podia atingir a presa com precisão e força, perfurando ou agarrando sem chance de fuga. E o mais curioso, ele provavelmente engolia as presas inteiras, como uma cobra. Seu pescoço, apesar de longo e rígido, era bem adaptado para engolir coisas inteiras, sem mastigar. Agora imagina isso. Você vive numa época pré-histórica. Tá andando por uma planície aberta e vê, lá na frente, uma criatura do tamanho de um ônibus escolar, com asas dobradas, cabeça longa como uma lança e um olhar frio como pedra. E então, ele abre as asas e se lança para o céu. Essa era a realidade de muitos animais pequenos na era dos dinossauros. O Quetzalcoatlus era, literalmente, um predador que vinha do céu, mas a história dele termina de forma trágica. Há cerca de 66 milhões de anos,
O impacto do famoso asteroide que atingiu o planeta causou incêndios, tsunamis, mudanças climáticas, escuridão e frio intenso. Foi o fim dos dinossauros. E o fim dos pterossauros também. O Quetzalcoatlus desapareceu. Não deixou descendentes. Não evoluiu para aves. Ele foi um beco sem saída brilhante e colossal da evolução. Tudo o que restou foram fósseis. Fragmentos frágeis de ossos ocos, enterrados por milhões de anos. Tão delicados que quase se desintegram ao serem encontrados. Mas mesmo com tão pouco, os cientistas conseguiram montar o quebra-cabeça e descobrir um dos seres mais extraordinários que já existiram. E o nome vem de uma divindade asteca, Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Porque, sinceramente, quando você olha para essa criatura, é impossível não pensar em deuses antigos. Ele não era só um animal. Ele era o Senhor absoluto dos céus. Por um breve momento na história da Terra, o céu teve um dono. E esse dono era o maior, mais silencioso e mais incrível voador de todos os tempos.